Olá a todos, mais uma vez bem-vindos ao Espaço Kickoff, agora para uma análise aos lances mais importantes do jogo de ontem, o derby de Alvalade entre Sporting e Benfica. Ora, como nós sabemos, são sempre jogos mais intensos, mais disputados com muita entrega por parte dos jogadores, o sentido da rivalidade, o que estava em jogo, o facto de ser um histórico entre dois clubes grandes e, portanto, há sempre uma adrenalina que é colocada e bem, de forma positiva nos jogadores e que aumenta a entrega, aumenta a intensidade no jogo e isto, de alguma forma, também dificulta o trabalho dos árbitros, se bem que também, obviamente, estão preparados para isso. Ontem, o árbitro foi Artur Soares Dias, é, neste momento, considerado o melhor árbitro português e, obviamente, também provas dadas a nível internacional, é neste momento também árbitro de elite e, portanto, em termos de credibilidade, o jogo foi entregue a um árbitro competente. E eu diria que este jogo teve, no ponto global, uma arbitragem positiva, como é óbvio. Felizmente não houve lances de impacto direto, como pontapés de penalti ou agressões que fossem notórias e ficassem mal sancionadas, mas houve de facto uma divisão aqui entre o critério disciplinar e a questão técnica. Ora, tecnicamente, na minha opinião, o Artur Soares Dias esteve muitíssimo bem. Há dois momentos de jogo que poderiam suscitar algumas dúvidas. O primeiro, aos 18 minutos, penso eu, uma queda de Nuno Santos depois de uma abordagem de Vertonghen na bola. Nós já falamos aqui várias vezes sobre este tipo de lances e eles podem ter interpretações diferentes muitas vezes, que é o defesa joga claramente a bola primeiro e depois há o contacto. E a grande pergunta é sempre a mesma, saber quando é que o contacto posterior é inevitável, é casual, é fortuito, ou quando poderia ser evitado, quando a abordagem foi negligente e quando é falta. Ora, no caso concreto de ontem, o que nós conseguimos reparar, sem grandes margens para dúvidas, foi que a entrada do Vertonghen, primeiro, é claramente com o pé na bola, e depois o próprio defesa encolhe o pé para evitar o contacto posterior. Ou seja, mostra claramente que não queria fazer infração. O contacto acontece porque também Nuno Santos vai em velocidade para a bola nessa movimentação e o contacto é claramente fortuito. Se repararem bem nesta imagem, há um momento depois da queda do Nuno Santos em que o Vertonghen, aí sim, estica a perna, levanta a perna. Ora, é muito importante que percebam que se o contacto tivesse ocorrido no momento em que o Vertonghen estica a perna, em que ele levanta, eu diria de forma evitável, aí sim estaríamos a falar de um pontapé de penalti, porque o movimento seguinte já não tinha sido na sequência do toque na bola, tinha sido um movimento que era evitável e era desnecessário. Mas, felizmente, o contacto foi... esse movimento acontece a posteriori, já Nuno Santos estava em queda e no chão, penso eu, e portanto, repito, lance legal, bem avaliado, sem grandes margens para dúvidas. O outro momento, tecnicamente, foi também na área do Benfica, um cruzamento em que a bola bate não no braço, mas no peito de Gilberto, que estava encolhido, e, portanto, aí, nova boa decisão. Tecnicamente, esteve muitíssimo bem. Em termos disciplinares, o Artur Soares Dias começou com um critério que é perfeitamente aceitável, que foi o de tentar, permita uma expressão, manter rédea curta desde o princípio. E a prova disso é que nos primeiros 16 minutos de jogo deu 4 cartões amarelos. Os primeiros 2, eventualmente, por protestos ao Gilberto e depois numa ação do Tiago Tomás, que também terá sido por protestos, ou pela falta que fez sobre o Pizzi, não ficou claro. Os outros 2 mais evidentes, sobre o Weigl e também um outro jogador. E, portanto, o critério foi curto desde o princípio. Quando se tem este tipo de critérios, que são, repito, aceitáveis porque de alguma forma passam aos jogadores que o árbitro não permitirá um jogo mais ríspido e com faltas à margem das leis, há também um risco. E o risco é ter fixado uma bitola desde muito cedo e não poder alterar essa conduta e, portanto, regra geral, esses jogos vão ter mais cartões porque o critério será apertado. Ora, durante o jogo houve momentos... vários momentos de cartões bem exibidos, na segunda parte sobretudo, mas houve aqui uma falha que me pareceu mais clara na televisão, como é óbvio, e que teve a ver com a não exibição do segundo cartão amarelo a Gilberto. E no caso concreto, apesar de ele ter feito algumas faltas no limite, a falta que ele comete sobre Nuno Tavares, em que acerta por trás, primeiro na perna e depois com a sola da bota, com os pitões, no calcanhar daqueles, no tendão esquerdo do jogador do Sporting. Visto na televisão, e obviamente temos essa prerrogativa, essa facilidade, o lance parece-me evidente, era cartão amarelo, e como o Gilberto tinha um cartão amarelo, seria o segundo cartão amarelo. Este lance acontece aos 63 minutos, podia de alguma forma determinar aqui uma vantagem numérica para a equipa do Sporting. Houve um erro de interpretação do árbitro, e eu diria que foi o erro maior que teve durante o jogo, um jogo que não foi de facto nada fácil. Importa dizer que neste aspecto o vídeo-árbitro nada poderia fazer, porque obviamente
obviamente, sendo um cartão amarelo, mesmo que segundo cartão amarelo, não é possível haver intervenção. Portanto, Hugo Miguel, que ontem teve um jogo tranquilo e sem grandes intervenções, aliás, sem nenhuma intervenção, nada podia fazer. Houve um ou outro momento também de amarelo, possível amarelo, que nós, enfim, poderíamos achar que o critério foi de alguma forma mais generoso neste caso. Pizzi fez 2 faltas, as 2 foram muito duras, viu o amarelo pela segunda. Fedal também tem uma entrada mais dura sobre Rafa, que passou despercebido, mas é importante que também percebam o seguinte, e isto obviamente sem qualquer defesa em relação a corporativismo ou em relação à equipa de arbitragem. São jogos mesmo muito difíceis e aquilo que se vê em campo, nomeadamente quando há pisões, como terá acontecido com o Fedal e também com o Gilberto, é muito difícil para um árbitro em campo ver um pisão, porque o foco estará sempre no trem superior, estará nas pernas, nos pés, mas o pisão que acontece já numa zona onde há relva é muito difícil, a menos, claro, que seja ostensivo e que seja claro, claríssimo e feito de longe e, portanto, sem margem para dúvidas. Ora, arbitrar fora do campo é muito fácil, dentro do campo é muito mais difícil, eu sei disso, e, portanto, ontem a arbitragem, de uma forma geral, até porque o Sporting venceu e, portanto, não foi prejudicado pelo erro maior do jogo em relação a Gilberto, foi positiva, não teve influência no resultado e o que se espera é que os jogos continuem a decorrer desta forma para que não se fale no futuro dos árbitros em relação à sua influência. Até à próxima.